Oi, pessoal! Sou eu, a Lila da Vinil Transfer, e nesse mês a gente precisa falar sobre prevenção, não é mesmo? Estamos no Outubro Rosa e é muito importante que nós, mulheres, façamos todos os nossos exames anuais. Então, para isso, hoje nós vamos fazer uma eco bag usando o nosso VTR, todas as tonalidades de rosa que nós temos, para que a gente possa andar estilosa com os nossos exames por aí. Vamos lá! Como essa eco bag vai ser pensada para a gente conscientizar, então a gente quer divulgar o Outubro Rosa, quer que outras pessoas também se conscientizem, nós vamos fazer tematizado. Eu selecionei aqui várias tonalidades de rosa, já pensando nas tonalidades que nós temos aqui na Vinil Transfer, tá bom? Programei todo o meu arquivo no CorelDRAW, mas você pode usar o programa da sua preferência. Só é importante não esquecer de espelhar esse material aqui, tá bom? Então espelha direitinho todos os arquivos antes de enviar para sua plotter. Agora meu arquivo já está aqui de forma espelhada direitinho e a minha plotter já está configurada com o meio corte ativado, porque eu quero que ela faça o recorte apenas do nosso material. Ele já está colocado aqui de forma espelhada e aí é só a gente mandar recortar. Como são cores diferentes, eu vou recortar uma de cada vez, tá bom? Mas é só fazer de acordo com o que você planejar nas cores aí. Eu tô usando uma Scan Cut, mas você pode usar a plotter que você tiver aí na sua gráfica ou ateliê. Agora vamos fazer a depilação, tá bom? Quando a gente faz, o recorte, depois a gente precisa retirar toda a parte externa, interna, todos os pedacinhos que não serão aplicados. É bem simples fazer a depilação, você sempre me vê falando isso por aqui, não é verdade? Mas é porque é mesmo, olha só, com a própria mão eu posso fazer a depilação do material. O nosso liner, ele tem uma colinha, então você percebe que depois que eu depilo, eu posso colocar aqui no meu dedo e ele segura aqui. Isso ajuda no momento da gente ajustar na peça, tá? No momento do recorte é muito importante, porque aí não fica soltando os pedacinhos do recorte, principalmente quando a gente vai fazer coisas pequeninas também. Mas ele é leve a ponto de a gente conseguir depilar com facilidade, tá bom? Mas quando a gente vai fazer grandes quantidades, trabalhar com isso, enfim, usar esse material para empreender aí no seu negócio, na sua gráfica, no seu ateliê, se você tiver as ferramentas corretas, isso vai fazer diferença. Então, por isso, o uso do gancho, o uso de uma pinça, porque aí vai ajudar a sua produção, tá bom? Uma outra dica do momento da depilação é tirar. Se tem muita parte sobrando, retira. Esses pedaços aqui você pode reaproveitar com coisas menores. Olha o tamanho desse amarelo que eu precisei recortar aqui. Então, se fosse o mesmo tamanho, eu poderia recortar vários aqui nesse verde, tá? Aqui no nosso canal, você sempre me vê fazendo uma peça única, mas você pode trabalhar com o recorte de várias peças ao mesmo tempo. Então, vamos supor que a gente fosse fazer 10 eco bags dessa daqui. A gente já coloca numa folha 10 para recortar, tá? 10 verde, 10 rosa, enfim. O tamanho da sua plotter vai conseguir te ajudar a entender quantos, por exemplo, você conseguiria colocar, tá? E aí basta ir fazendo a depilação de todas as cores para a gente poder aplicar. Antes da gente partir para a aplicação, eu vou te dar uma dica com relação ao processo de recorte, que vai facilitar quando você for criar os seus arquivos para economizar material. Esse meu arquivo aqui, ele vai ser aplicado da seguinte forma, ó. Todos esses tons de rosa vão assim. Esses aqui serão aplicados por cima, mas a flor, para que apareça a moldura preta, precisa ser aplicada por baixo. Então presta atenção aqui no que eu vou... Existem duas possibilidades de você fazer, tá? A primeira é você retirar assim, porque se eu fosse cortar separado, eu acabaria gastando mais material, tá bom? Então você pode retirar e aí você posiciona
aqui de baixo antes de fazer a aplicação, tá? Ó. Posiciona lá assim antes de fazer a aplicação, aí levanta, aplica um, depois vem e aplica o outro, tá bom? Mas se você não tiver coisas muito miudinhas, coisas muito pequenas, a gente pode fazer o seguinte, ó. Isso é uma dica que eu uso bastante no meu ateliê e funciona muito bem. Primeiro eu ajusto, né, vejo aonde é o lugar que tem que ficar cada pedacinho, então esse é aqui, tá vendo? Aí o que que eu faço? Viro exatamente do jeito que vai ser aplicado, retiro do liner, ó, segurando exatamente do jeito que eu tô tirando, eu já levo para o outro liner. Eu te falei que esse nosso liner ele tem uma colinha, ele dá uma seguradinha, então eu posso fazer isso, posicionar certinho no lugar e já fazer a aplicação das duas cores de uma única vez, tá bom? Então se for fazer isso, só prestar atenção nisso, tem que retirar e já colocar do mesmo jeitinho, tá? É prática, mas isso vai auxiliar você aí e facilita muito a nossa aplicação e economia de material. Agora vamos aplicar. A minha prensa já está configurada a 150 graus por 10 segundos, é o nosso tempo de aplicação do VTR. Então vamos lá, eu vou baixar aqui só para passar um pouquinho. Eu vou fazer a aplicação das duas formas que eu te falei. Tanto com esse daqui que eu já coloquei, ó, retirei de um liner e coloquei no outro, quanto eu deixei um para fazer o outro modelo de aplicação também. Então, quando você vai fazer uma aplicação de cada vez, né, quando são coisinhas menores, por exemplo, a gente precisa ir aplicando uma de cada vez. Então, eu vou primeiro aplicar esse. Mas como é que eu sei aonde eu tenho que aplicar para que o desenho fique certo? Eu coloco aqui, ó, bem direitinho onde ele tem que ficar, posiciono todo o meu desenho, coloquei bem certinho no lugar e agora eu retiro esse de cima. Porque se eu aplicar desse jeito que tá aqui, esse VTR vai grudar no liner do verde e eu não quero que isso aconteça. Então eu preciso deixar apenas o verde. Aí eu vou fazer a minha aplicação, vou retirar o liner ainda quente e aí eu vou fazendo a sobreposição, colocando os outros, tá bom? Depois de retirar o liner, é só fazer a aplicação da próxima cor. Então, olha lá, coloco direitinho em cima e vou fazer a aplicação desse agora. Agora vamos para uma parte importante desse aprendizado. Eu vou fazer o aplique das outras cores, que vão vir por cima. Mas, quando eu colocar aqui, ó, as nossas novas cores, algumas partes vão ficar de fora do meu liner. Então eu preciso sempre proteger aquilo que já foi aplicado para que não encoste aqui na minha prensa diretamente, tá bom? Sempre protegendo. Para proteção a gente pode usar o próprio liner ou uma manta de teflon, por exemplo. Ó, coloquei. Aqui o meu liner, ele tá ocupando todo o meu desenho na parte de cima, mas a escrita aqui na parte de baixo não tá funcionando. Então eu posso usar uma manta de teflon ou o próprio liner que eu tirei do desenho, olha só. Antes da gente finalizar, eu vou te dar mais uma dica, para que a sua aplicação fique sempre bem bonitinha. Quando a gente faz aplicações com tamanhos diferentes de liner, o liner pode dar uma marcadinha em alguns pontos. Então, sempre quando você terminar tudo, pega o liner maior ou então uma manta de teflon, coloca sobre tudo e dá mais uma batida, tá? Nesse caso, não precisa levar os 10 segundos, 5 já tá bom. E aí depois, quando você retirar, vai estar tudo perfeito. Essa sobreposição ficou incrível, você não achou? E agora, já tô pronta para fazer todos os meus exames anuais, cuidar sempre da minha saúde. Agora no Outubro Rosa, a gente vem para reforçar a importância de se cuidar. Então a gente espera que você se cuide também, faça todos os seus exames e vá super estilosa, tá bom? E isso daqui também você pode fazer para comercializar, um produto ótimo para essa época do ano, não acha? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários e a gente te responde. Tchau!